prévio a já debitar quanto ao valor total considerado ao final, né, para a senhora não ficar sem assistência durante esse período. Em quanto tempo o senhor acha que vai receber a resposta do 1,5%? Eu acredito que isso seja bem breve, em uma semana. Tal. Se a gente puder marcar, então, daqui uma semana, acho que, pelo menos para resolver essa primeira questão. E eu poderia só acrescentar que essa assistência psicológica que a gente ofereceu, a senhora pode ter acesso a ela quando quiser, assim, não se sinta pressionada. É só uma sugestão, porque isso, nós percebemos o tanto que isso ajudou as famílias, no caso, naquele outro caso, daquele evento que aconteceu, e nós achamos que seria algo interessante, né? Até mesmo por conta de a senhora se encontrar sozinha e tudo, e isso daí, a gente considera isso daí esse aspecto na hora de oferecer, né? Quando a senhora quiser. Bom, então a gente encerrou aqui o tempo que a gente tinha proposto para a sessão. Então a gente fica com combinado de daqui a uma semana, 7 a 10 dias, uma próxima reunião, por mais que a gente não tenha a conclusão dos laudos de perícia. Realmente acredito que a dona Carmen não tem como esperar 6 meses para ter uma resposta de tudo junto. Então a gente faz uma segunda e depois uma terceira reunião que a gente marca quando o laudo estiver pronto. Vocês concordam com isso? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Bem, vamos retornar então para os comentários. Primeiramente, parabéns. Acho que a simulação com 2 equipes de 2 faculdades é sempre interessante, porque ela se aproxima mais do real. A gente faz simulações, às vezes, dentro da clínica, na UNEMESC também tem a simulação de mediação, mas sempre você já conhece o colega, então, enfim, quando você traz uma equipe diferente, quando você divide as informações confidenciais, eu acho que é um ganho, uma experiência bem importante, tanto para quem participa, como também para quem observa. Queria deixar meus comentários para o final, para ouvir os convidados. Mais uma vez, agradecer pela presença de vocês. Acho que todos praticamente conhecem, mas rapidamente apresentando. O Diego, professor aqui da escola, né, de negociação. Enfim, tem uma experiência também muito grande em relação a casos de câmaras de indenização. Talvez possa dividir um pouco com a gente essa experiência da prática profissional. O Alfred, também convidado antigo da clínica, vem participar de simulações. Nesse semestre não veio, advogado de arbitragem, mas também atuante nessa área de meios autocompositivos. O Adolfo, também convidado de honra da clínica, e pensou desde o desenho dela, antes mesmo de começar, presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem. E a Natália, também nossa convidada, vocês já conhecem, ela veio esse semestre. No semestre passado foi quem preparou o caso da mediação simulada. Então, também queria agradecer a presença dela, atua também com mediação. Então, já passando, não sei se vocês querem seguir uma ordem, a gente, enfim, comentar, mas fiquem à vontade, acho que uns 10 minutos para cada comentador, para depois a gente poder ouvi-los também e ouvir os participantes que quiserem fazer algum comentário. Começamos pela mulher. Ladies first. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer parabéns, vocês foram muito bem. Eu conheço bastante parte da equipe, né? A Carol, Paulo, o próprio Luiz também, o Alberto, né? Então, achei que vocês conduziram muito bem. As partes fizeram totalmente papel de parte, a Carol assumiu a vítima, né? E também o Alberto teve o tempo todo preocupado no acolhimento. E o que eu vou fazer são considerações gerais, não como críticas, mas assim como tentativa de construção melhor do método, né? Achei que a explicação dos mediadores foi muito boa, a apresentação. O que eu senti um pouquinho, faltou um pouco de acolhimento. A mediação, ela, principalmente nessa circunstância em que a gente tem uma pessoa que está no contraponto de uma grande empresa e uma pessoa física, teria que ter um pouquinho mais de acolhimento. Eu não sei como que a Carol sentiu isso,
né? Depois até queria ver qual que foi a impressão dela. Dos próprios mediadores, o papel dos mediadores fazerem um anfitrião, sabe? Eu percebi que o Alberto se preocupou com isso o tempo todo, em reconhecer a vítima. Então, ele procurou trazer hipóteses de identificação para deixá-la mais à vontade. Eu senti que faltou um pouquinho do mediador isso, tanto na abertura... E isso deve ser levado em consideração em tudo, na criação do universo que vocês vão trabalhar, tá? Então, acho que esse era um ponto que eu queria destacar, mas achei que a explicação do método foi ótima, da questão da voluntariedade, da confidencialidade. O Luiz trouxe a questão das sessões privadas, explicou. Perguntaram se tinha alguma questão de dúvida dos participantes. Achei que foi muito bom. Foi muito boa a comediação. Isso é um aspecto importante, porque às vezes tem comediador um que atravessa o outro, e vocês conduziram muito bem essa participação complementar. Foi muito bacana. Que mais? Só eu estou vendo as notas, porque senão eu esqueço. É muita coisa. O que eu acho que teve um ponto que talvez os mediadores poderiam ter chamado um pouquinho o processo na mão deles. Eles logo passaram para o advogado. O advogado, qual que é o problema? Eu acho importantíssimo legitimar os advogados, porque se eles ficam fora do processo, eles acabam por não ter uma participação cooperativa, e isso acaba criando obstáculos. Então, é importante dar legitimidade, dar voz para eles, mas o momento em que você passa para eles, vocês tiram a sensibilidade do conflito e vocês, às vezes, judicializam o conflito. Ele trouxe aqui termos que... Ele estava certinho no papel dele, mas ele trouxe danos morais, indenização, ele quantificou a dor, coisas que, se tivesse ficado um pouquinho mais na parte, no início, evitaria. E aí, talvez, já tenha perdido um pouquinho do que é o interesse da dona Carmen e o que é o interesse do consórcio. Do consórcio, acho que ele conduziu bem, a advogada tinha um papel mais auxiliar mesmo. Agora, ele trouxe em termos judicializados, e, às vezes, o que o mediador poderia fazer numa situação como essa? Poderia voltar ao leigo, voltar à linguagem do dia a dia. Então, ela falou, eu não entendo muito bem o que é danos morais, eu não entendo muito bem o que é isso. Cabe ao mediador deixar essa terminologia de lado e trabalhar com a questão de acesso a todos, né? Acho que isso era um ponto. Achei que vocês fizeram muito bem, em alguns momentos, a recontextualização do conflito. Então, às vezes, em algum momento que estava perdido, vocês souberam trazer sem colocar juízo de valor, sem propor, sem nada. Achei que foi ótima essa questão que vocês fizeram de... O Paulo, no final, fez, bom, vamos ver se é isso mesmo, e sempre trabalhar com a pergunta, é isso? Entendeu? Então, para não correr o risco de colocar a palavra no interlocutor, perguntar, utilizar as perguntas como instrumento. O Luiz, ele deu uma escorregadinha na hora que ele falou, é apenas R$100. Aí... Ela lá na hora pescou, ela foi espertíssima, pescou, mas como assim? Não são R$100? E então tem que tomar muito cuidado. Achei que assim, as partes, todo mundo teve papel assim, super colaborativo, era uma mediação que acaba sendo mais difícil quando todo mundo é colaborativo, ou não, também, né, tem. E, por final, a única coisa que eu queria destacar é que os mediadores foram muito bem, tiveram uma postura um pouquinho mais passiva, né? Deixaram eles se entenderem, eles estavam tocando muito bem. E aí, deixo até a pergunta para vocês, assim, qual que é o mediador ideal? Existe um mediador ideal? Eu acho que a ideia não é ter um mediador ideal, não. Vocês podem ser vocês mesmos e podem trabalhar com de repente, eu sou mais passivo, ou eu sou mais de interagir, recontextualizar, sempre com técnica.
A gente pode ser quem a gente é, mas com técnica, utilizando a pergunta, utilizando isso, o acolhimento. Quando percebe, principalmente em comediação é ótimo, porque quando você percebe que um deu um deslize, o outro consegue ajudar e retomar. Então, acho que era isso que eu tinha para colocar. Muito bem. Segue na ordem. Bom, bom dia a todas e todos. Queria agradecer primeiro o convite da Dani e aqui da clínica por mais essa oportunidade. Dani, saiba que toda vez que você me convidar, vou estar aqui, porque eu gosto muito, eu acho que são vocês que vão criar essa nova cultura. A gente só está iniciando e vocês que vão estar modificando. Queria te falar da alegria de estar aqui com vocês, de ver a sinergia com que vocês trabalharam, então de parabéns. A simulação foi muito bem, no meu modo de entender. Vocês trouxeram, por exemplo, eu fiquei pensando a partir da fala da Natália, que concordo plenamente com ela, com tudo que ela falou, é dentro dessa linha. Penso que faltou um pouquinho do acolhimento. No início, praticamente estavam bastante no âmbito informal, e a mediação, desculpe, no âmbito formal, e a mediação se propõe à informalidade e a acolher as pessoas. Como personagens, eu diria que a Carmen foi estupenda, entendeu? Mostrou exatamente uma pessoa que estava sentindo atingida pelo que aconteceu. Então, foi muito bem, os demais também, o Fabrício foi muito bem, bem advogado, a Lorena bem advogado no âmbito da mediação. E justamente a postura da empresa no sentido de estamos aqui para colaborar, foi bem enfatizado pelo Alberto permanentemente. Eu gostaria de tocar um pouquinho com relação aos mediadores. Penso que a comediação, concordo com a Natália, porém percebi uma certa dissintonia, vamos dizer assim. Por quê? Um estava com um trabalho muito mais investigativo, que era o Paulo, e o Luiz sempre no sentido de amarrar a coisa e, por exemplo, você fez resumos perfeitos para as pessoas identificarem em que momento estão. E aí a gente vai ter que olhar um pouquinho no processo. E aí vem um pouquinho do que a Natália falou. A abertura, no meu modo de entender, faltou algumas coisas, que acho que é importante vocês lembrarem, porque as pessoas, muito embora conheçam, elas estão conhecendo o trabalho com vocês. Uma mediação, quando inicia, tem a ver com o início feito pelo profissional que vai desenvolver. Então, se eles conhecem a mediação, pode ser com outros profissionais. Então, a abertura, penso que é a abertura do mediador, como bem colocou a Natália, a abertura da equipe em colaboração. Ok? Eu penso, o que eu vi é que, quando foram feitas perguntas no sentido de entender a realidade, a mediação modificou-se. Saiu um pouco do que a gente chama de posições e começamos a entender o que vinha por trás, que são as motivações, que é o que impulsiona as pessoas a estarem ali. Então, dentro dessa lógica, aí sim houve uma sintonia, porque enquanto o Paulo perguntava, o Luiz tentava amarrar. Agora, no meu modo de entender, como a mediação tem uma lógica na nossa intervenção e passa a ser uma lógica natural, tá? Eu precisaria de um trabalho de mais investigação. Então, por exemplo, se a Carmen está falando de indenização, desde o início ela apontou, meu problema são minhas necessidades. E levou muito tempo para se perguntar quais eram as necessidades. Então, no meu modo de entender, são perguntas que acho que talvez responderia à necessidade da Natália, no sentido de saber o que efetivamente ela está querendo trazer. E aí são perguntas que nós temos que formular. Ok, são 1.500, o que significam esses 1.500? Ela falou, mas seria bom ficar claro para todos, porque não sei se foi escutado por todos, que esse é importante. Depois, com relação à agenda, e aí eu acho que vem um pouquinho da ansiedade de nós como mediadores, e foi trazido pelo Luiz, que foi, penso que talvez até oportuno, mas eu senti uma certa ansiedade, porque
não sabíamos direito qual era o problema e já fomos para a agenda, que era indenização moral, indenização material, moral e, na sequência, a indenização do funeral. E depois do intervalo é que apareceu um outro tema. Aí que eu percebo que, não sei se estaria prematuro naquele momento, se foi uma contribuição da ansiedade dos mediadores. E o que faltou, penso que da lógica é, se a gente tem um problema e sabemos quais são os temas, acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar em soluções. É que vem imediato. Acho que todos nós aqui temos formação de Harvard, e Harvard fala, cuidado com as propostas que são feitas de maneira antecipada, porque as pessoas acabam discutindo somente essas propostas e limitando a possibilidade de soluções que atendam a todos. Então, dentro dessa linha, esse é um elemento que talvez faltou para o grupo que possa ser incentivado por vocês. O resto, acho que é isso. Então, de parabéns, realmente gostei muito de estar aqui, observar tudo isso e estão num excelente caminho. Obrigado. Bom dia a todos. Também quero dar os parabéns para a equipe, para as duas equipes. Eu achei que vocês fizeram um excelente trabalho. Dá para ver claramente que todo ano tem uma evolução. Quer dizer, a gente já não está mais saindo de uma coisa do que é mediação, como faz. A gente já sabe todas as etapas, quais são os papéis de cada agente. Quer dizer, todas as críticas que a gente está falando aqui já está saindo de um patamar mais elevado, que como profissional que trabalha no meio de resolução de controvérsias me deixa muito contente de ver isso. E eu concordo com os comentários já feitos, eu acho que eles acrescentaram bastante, principalmente essa questão do estilo, eu vou abordar também nos meus comentários. Eu acho que realmente faltou abrir espaço para a criatividade, né, Adolfo, na hora de formular as soluções. Mas isso a gente diz, como eu falei, num patamar já mais elevado. Quer dizer, vocês estão muito bem, acho que a própria demonstração que vocês fizeram já é bastante eloquente em relação a o que são as vantagens, como fazer, o que vocês fizeram de correto. Então, tudo que eu posso fazer agora é falar o que eu talvez faria diferente, que pode ser melhor ou não. Então, dos mediadores, eles fizeram um excelente papel, principalmente na parte formal, de explicar no começo tudo o que precisava ser explicado, de dar bastante liberdade para as partes, de antes de acabar o tempo previsto para a sessão, resumir o acordo que foi alcançado em cada um dos pontos. Isso é fundamental, né, porque, no final das contas, a gente pode não conseguir um acordo numa reunião, mas a gente tem que saber o que a gente conseguiu. E agora, o que eu faria diferente, teria uma abordagem um pouco mais... Quando a gente fala, a gente tem vários modos de falar, né? E a comunicação, tem estudos sobre isso, ela é muito pouco o conteúdo do que a gente diz e muito mais como a gente diz. Então, para dar alguns exemplos aqui, eu anotei algumas frases que vocês falaram antes de falar o conteúdo que formalmente estava perfeito, né? O Paulo falou, por exemplo, olha, para deixar claro, na mediação é assim, assim, assado. O Luiz falou, acho que a coisa mais importante a dizer sobre o que vamos fazer agora é isso. São expressões que você usaria quando você está dando uma palestra, uma coisa assim, né? Então, até talvez por essa formatação, que esteja todo mundo assistindo, naturalmente vocês adotam um padrão mais formal de comunicação. Mas eu acho que mediação é uma sala fechada, só estão as partes, é justamente para dar esse conforto. Então, vocês poderiam ser um pouco mais o tom de uma conversa amigável na sala de estar do que esse tom formal, né? Então, acho que... E aí, realmente, existem vários estilos de mediador que intervêm mais ou menos. Eu interviria mais. Eu seria um pouco mais proativo no tratamento, até para fazer andar de maneira mais eficaz o processo. Então,
passando aí para o que aconteceu. A gente viu claramente aí que a Carolina fez um excelente papel de Carmen, né? Ela falou no começo, não, acho natural uma mãe enterrar um filho, coisa realmente que é muito pesada, né? Mas tem tudo a ver com o problema que foi colocado. E aí a gente já viu que é um aspecto claramente emocional que ela está trazendo, né? Porque, tudo bem, não é natural, mas o que isso tem a ver com a discussão? Não tem muito a ver com a discussão com o lado deles, né? Eles estão trabalhando para... Talvez tenha a ver com o valor que vai ser decidido, etc. Mas eu acho que realmente o Alberto e a Lorena depois entenderam muito bem, abordaram de uma forma tranquila, empatizaram com a situação, então isso foi excelente. E aí que eu vou falar um pouco aqui de dividir a negociação distributiva e de criação de valor, né? Só para resumir, a distributiva é quando você tem um quer receber 100, outro quer pagar 50, como que você vai dividir esses 50 que faltam, né? Uma coisa bem simples, que é o que as pessoas imaginam de negociação normalmente. E a criação de valor é quando você tenta alcançar os interesses de formas outras, né? E você pode até melhorar, pode ter 150 para os dois, você nem sabia. Então, aí eu acho que num ponto, a Lorena falou o seguinte, ela falou, a Carolina, que era a Carmen, falou o seguinte, eu não sei quem é consórcio, não sei quem é, só sei que o meu filho morreu, né, e caiu no buraco. E a Lorena falou assim, bom, respondendo a sua pergunta, o consórcio é isso, na verdade ela não fez uma pergunta, ela nem queria saber dessa história, né? Acho que assim, no seu papel de advogada você está fazendo o correto, mas era um desabafo emocional, assim, o que me pareceu. Então, talvez uma outra maneira de abordar, se ela fala assim, não, tudo bem, entendi. O que a gente está aqui para fazer, então, é oferecer uma solução para isso, é a solução que a gente pode oferecer A, B, C, D. E não realmente entrar no que ela não quer saber. O que mais? Bom, aí eu vou falar de alguns pontos da negociação meramente distributiva, tá? Que não tem nada a ver com esse caráter emocional. Do lado da Carmen e do Fabrício. O Fabrício, aliás, também que fez um excelente trabalho para colocar parâmetros objetivos nos valores, que isso é importantíssimo, né? Porque senão vocês vão discutir em cima de quê? Eu acho que isso é justo, eu acho que não é justo. Acabou, né? Não tem mais o que discutir. Os parâmetros objetivos foram excelentes, você colocou isso sempre. E quando a Carmen falou das necessidades, ficou nos 1.500. Aí os 1.500 eles ficaram como uma meta a ser atingida, mas não precisava ser assim, né? Talvez o Fabrício ela emocionalmente envolvida não conseguisse pensar nisso, mas talvez o Fabrício, como advogado, está tentando pegar o melhor acordo possível para o seu cliente, pudesse falar assim, não, 1.500 é as despesas, mas não vamos esquecer que a gente está tratando aqui das despesas, a gente está tratando do que ela tem direito, né? E se eu fosse entrar com uma ação, ela ia ter direito a X. E X é mais que 1.500. Interessa que as despesas dela são só isso. E se ela gastasse 500, vocês iam pagar menos, não faz sentido. Né? Do seu lado não faz sentido, deles pode ser que faça. E também, só nessa parte distributiva, o que do lado do consórcio poderia ter sido feito é trabalhar um pouco melhor os critérios de avaliação. Porque é realmente complicado numa situação dessa, né? E eu acho que isso gera um pouco da crítica que eu estou fazendo. Como que a gente vai abordar? A gente quer pagar menos para alguém que perdeu seu filho? É difícil, né? Mas tem coisas que você pode colocar de maneira objetiva e sem deixar a pessoa furiosa nem piorar o estado emocional que ela está. Como vocês fizeram, vocês falaram, olha, vocês fizeram isso de maneira exemplar. Você vai entrar com uma ação, não é certa, vai demorar, você já tem a vantagem de estar aqui e ter um valor certo a receber e rápido. Né? Então, além disso, uma outra coisa que vocês poderiam ter feito é trabalhar um pouco os critérios. Porque todos os critérios que eles colocaram, vocês aceitaram. Eu não estudei a questão a fundo, mas acho que algum deles poderiam ser questionáveis. Né? 600 salários mínimos, pode ser que chegue, mas são poucas ações que chegam nesse valor. Né? A maioria não chega tanto. Então, talvez seria alguma coisa.
E outra coisa que eu não vi vocês discutirem, e aí pode ser que eu esteja errado, porque seja dados do problema, o grau da culpabilidade, consórcio e tudo isso. Né? Falar assim, olha, tudo bem, a gente está aqui porque a gente já está disposto a pagar alguma coisa, quer dizer, mas existe ainda a discussão de que isso não foi culpa de ninguém mesmo, e essas coisas acontecem. Então, em certa medida, a gente tem que colocar um fator para pesar isso. Aí, voltando a falar dos mediadores, durante a mediação, eu também teria participado um pouco mais ativamente nos momentos que vocês falaram aqui, por exemplo, alguém quer propor a agenda, e aí ficou meio confuso. Acho que vocês já podem tomar a iniciativa de colocar a agenda. Na verdade, vocês ouvem as posições das partes, começam a listar, pode ser num quadro, pode ser num papel, falar, ó, pelo que eu ouvi, a agenda é essa, e deixa que as partes corrijam, porque acho que senão isso incentiva a não ficar numa discussão circular. Né? Acabou demorando muito para entrar e falar, tá bom, o primeiro ponto é esse, vamos resolver esse ponto. Outra pergunta. Essas duas foram do Luiz. Vocês querem que a gente feche esse ponto para o próximo? Eles não vão falar não, então já começa a fechar. Não tem, você está só trazendo coisas que vai agregar no processo. Então não precisa pedir autorização para isso, imagino eu. Mas também é uma postura, né? Uma hora o Paulo falou também na mesma linha, não temos o que acrescentar. Quando eu acho que a Carmen perguntou o que vocês acham sobre isso. Você pode falar, não, acho que está claro que, pelo que eu entendi, seu interesse é esse, e o interesse deles é esse. Vamos agora tentar achar soluções. Acho que o mediador tem coisas a acrescentar sempre. Então, era isso. Mais uma vez, estão todos de parabéns e obrigado. Parabéns para a Daniela pelo convite. Vou passar, então, para o Diego. Bom, obrigado. Obrigado de novo pelo convite, Dani, é um prazer estar aqui. Bom, parabéns para vocês todos, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho. Acho que muito do que vocês fizeram, enfim, eu participei de várias desse tipo de relação, acho que vocês seguiram algumas tendências de como esse tipo de sessão boas e más. Enfim, eu vou dar um feedback educativo para vocês. Acho que vocês fizeram um ótimo trabalho, mas acho que meu papel aqui também é ajudar vocês a enxergar aí um pouco como aprimorar. Bom, acho que foi muito falado, né, o papel dos mediadores. Vocês foram distantes, tá? A impressão que vocês passaram para a gente é um pouco de distância e tal. Como é que eu acho que vocês podiam resolver isso? Primeira coisa, sorrindo. Vocês não deram um sorriso. Postura corporal, olhar para as pessoas, quer dizer, energia. Achei que isso era um jeito de vocês conectarem melhor. É um clima tenso, né? Mas se você conseguir soltar uma piada, falar de alguma coisa cotidiana, você tem que criar uma coisa mais informal. Acho que a linguagem também estava um pouco pesada, um pouco muito séria, né? Então, ainda mais tinha uma pessoa um pouco mais simples, então tem que tentar conectar com ela tem que sentir que ela dialoga com algum tipo de conexão. Eu achei que vocês não foram muito colaborativos. Achei uma postura muito distante, muito cada um no seu mundo. Houveram momentos de convergência, mas eu vou explicar por quê. E eu achei também que houve não sei, vocês tinham instruções e tal, mas algumas coisas não foram exatamente como normalmente elas seriam, né? Então eu tenho esse costume de seguir na ordem, tá? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, ficar dentro dos 10 minutos aqui, mas vou passar na ordem. Eu achei que assim, deixando de lado a questão da distância, eu gostei muito do discurso de abertura de vocês, de que vocês foram muito claros e explicaram muito bem. Gostei do discurso do Luiz Eduardo explicando, né, com detalhe, cobriu tudo da mediação. Poxa,
parabéns para a Carolina, eu achei fantástica a tua performance, eu já vi muito familiar, eu achei que você não só interpretou muito bem, como interpretou um estilo de familiar, um familiar machucado e passivo. Eu achei que ficou muito bom e bem realista mesmo. Não sei se o seu personagem era um parente meu, eu não entendi direito. Alberto, quando você tentou criar aí uma empatia inicial, eu achei a sua estratégia um pouco arriscada. Quando a Carolina demonstrou sentimentos, você fica numa situação complicada. Vocês ficam numa situação complicada. Pô, tem um familiar aqui machucado, como é que eu lido com ele? A melhor técnica diz: reconheça sentimentos, mas não conversa sobre culpa, né? E eu achei que o que você fez de tentar se dizer eu também sofri, isso eu já vi familiar desabar em choro. Então, poxa, essa pessoa que está aqui está tentando me impor, eu nem sei quem ela é, nem sei se ela está inventando essa história. Não sei se estava na tua instrução, mas mesmo que tivesse, acho que o desafio era não usar. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é dizer: olha, eu nem imagino o que seja essa dor. Puxa, eu percebo que isso deve ser muito difícil. Reconhece sentimentos, valida sentimentos. Não fala de culpa. Quando fala de culpa, eu achei que a tua estratégia inicial não foi a melhor, vou dizer por quê, mas no final, com relação à casa, foi perfeita. Então, vou te explicar por que na hora de pôr o número, né? Vocês tinham um papel muito ingrato. Muito ingrato. Óbvio, vocês tinham limitações e tal. Como é que vocês poderiam lidar com isso melhor? Na hora que vocês ancoraram a proposta de vocês precisavam selecionar critérios objetivos. E critérios objetivos que parassem de pé e que transmitissem uma ideia de justiça. Vocês jogaram um 10% ali que eu não sei de onde. E não convenceu ninguém. Então, tudo bem, pô, o que eu faço? Eu tenho uma limitação tal. Mas vocês também, por outro lado, começaram com um critério de 2/3 do salário mínimo. Vocês começaram com 1/3? Por quê? Por causa da idade? Porque como que eu vi isso muito, né? Primeiro ponto, que também não sei quais as instruções de vocês, mas a seguradora gosta de pagar uma vez só. Então ela não parcela. E o desafio é explicar para o familiar o que é o valor presente líquido. Então você fala: eu vou pegar os seus anos, enfim, da sua expectativa de vida, o caso é complicado, vou trazer tudo para valor presente líquido, vou descontar 6% ao ano e vou te pagar em cash. Então é assim que eles gostam de pagar. A personagem, a Carmen, a gente não sabe quantos anos ela vai viver. E esse critério de 1/3 de vocês, não sei se vocês pegaram isso de alguma decisão, porque normalmente o que eu vi sendo feito é o seguinte: primeiro, tem que ter dependência, tem que provar dependência e tem que provar o grau de dependência. Não é uma dependência automática, né, nesse caso. Então, não sei se seria 1/3 ou se seria esses dois critérios, dependência e grau de dependência. Só que aí tem uma questão: tá, e quanto tempo a Carmen vai viver? E aí que a negociação fica difícil. E você diz assim: pô, você vai viver mais 20 anos? É muito complicado. O que eu vi seguradoras fazerem? Estimar um negócio razoável e pagar mais. Incrivelmente, eles preferem pagar antes e pagar mais do que pagar mês a mês, ainda que isso vá dar menor. Então, enfim, as dificuldades que vocês teriam aí na negociação. Dano moral. Uma coisa muito, muito interessante na negociação é ancorar. O que é ancorar? Não é só pôr o primeiro número, é pôr todo o fundamento que vai dar esse primeiro número. Bom, a gente já conversou do fundamento de vocês. Vocês ancoraram o salário mínimo em 600, o dano em 600 salários mínimos. Muito bom. Vocês deveriam ter insistido. Eu acho que vocês tinham um caso de 500 salários mínimos.
Eu acho que existia um caso de 500 salários mínimos. Se você começasse com 500, você ia ser apertado. Então, você tinha que começar o mais alto que dá é 600 e tinha que defender isso muito. E eu, sinceramente, não fecharia por menos de 500. Por quê? Aí vem um outro desequilíbrio. Vocês trabalharam muito a questão do judiciário e você, Lorena, deixou muito claro várias vezes, olha, vocês vão demorar para receber. Você espremeu muito. Você foi muito... sempre com uma ameaça velada do judiciário. E vocês não contrabalancearam isso. Imagem da empresa, o que o judiciário vai dar, é assim que vocês tratam seus familiares. Então, vocês também ficaram um pouco. Para sustentar esse salário de 500. Olha, esse é um caso de calamidade pública. Esse caso é uma catástrofe. Isso daí tem que ser ancorado em patamares máximos. Ah, teve muita gente? Teve, mas quantas mortes? O meu caso é especial. Se você fez o argumento do caso especial, isso é muito bom. Muito bom. Você tem que vender seu peixe. E achei que houve um desequilíbrio. Vocês foram mais pesados, talvez com a mão muito pesada, e vocês também não defenderam tão ferreamente. E não importa se tem zona de acordo. Não importa se for demorar 20 anos, eu vou entrar também. O melhor jeito de conduzir tudo isso era num argumento de fairness. Então, de justiça, mas é uma justiça difícil de traduzir. Algo correto, justo, vamos dizer assim, não no justo do preto no branco. Um bom caminho para vocês terem trilhado, que eu sugeriria, é fazer perguntas. Se você tem pôr o seu carro na vaga, né, se só tem 1.400, não sei se era uma porcentagem ou se era dinheiro que vocês tinham de limite. Uma porcentagem. O que seria interessante você entrar nas necessidades dela e perguntar uma a uma. Tá, olha, a gente tá, que é o discurso que você fez com relação à casa. Estamos aqui, vamos pagar o que é certo, vamos pagar o que é justo, me explica. E aí, dentro do que ela vai te explicando, puxa, esse item não é coberto. Você dá um jeito de... formulando, moldurando e chegando no lugar. Porque se fica na moldura de R$100 de diferença, é ofensiva demais. Você tem que chegar num... Puxa, essa necessidade não é coberta. Não é indenizável. Não sei como é que você construiria isso. Você teria um argumento muito mais sedutor para pegá-los, entendeu? E vocês, por outro lado, também podiam fazer muito mais perguntas. Pô, vocês preferem pagar à vista ou parcelado? Tem diferença? E você também faz várias perguntas para tentar identificar vantagens. Como é que você arranca mais dinheiro deles? Você fazendo perguntas, entendendo as necessidades dele. Tá, então se pagar à vista, você consegue pagar mais. Se colocar mais na caixinha do dano moral, tudo bem, em vez de trabalhar na do dano material, que é a criatividade, para você fazer a coisa caminhar. Vocês organizaram uma agenda. E eu pergunto para vocês pensaram como organizar a agenda ou vocês só pensaram em listar os tópicos? Porque uma boa regra de ouro é você organizar do mais fácil para o mais difícil. Então, eu achei que vocês fizeram o contrário. Vocês começaram do dano material, que na minha opinião era o mais difícil, dano moral depois e depois o funeral. Começa no funeral. Pô, conseguimos um acordo, já estamos colaborando, hein? Vamos para o segundo. Aí você vai... Então, é uma ideia fazer assim. Eu achei que o que vocês fizeram de trazer a questão do dano hereditário depois também livro-texto aí de hard bargaining, de jogo pesado. Porque eles já concederam... Também que eles não estavam fazendo um joguinho muito leve. E aí eu falei, bom, ficou equilibrado. Mas eles já concederam 3 coisas e você entra com uma outra... Quer dizer, se eles soubessem tudo isso desde o começo, talvez eles teriam uma outra postura. Isso não se faz. Não é legal. Por outro lado, vocês estavam jogando muito pesado também, né? Então, tinha várias táticas de vocês que estavam muito pesadas. Então, no final, ficou equilibrado. Tem uma regra que é horrível, mas assim, quando tudo mais falhar, você tem um lado jogando muito pesado, tit for tat, né? Joga também, mas joga melhor. Ou então vai para a sua melhor opção, mas escolhe jogar, né? Não se deixe levar pela emoção.
Então, achei que no final equilibrou, mas não foi uma estratégia muito boa. Enfim, acho que, em resumo, tem mais coisas, mas só para esse tópico vocês tinham que ter pensado melhor como é que eu faço o outro lado me seguir feliz. Quer dizer, pelo menos, não feliz, porque é um caso triste, mas como é que eu faço ele me entender e concordar comigo sem me achar um cara sacana? E acho que a estratégia de vocês não foi muito essa, ficou um pouco distante. Achei uma boa pergunta, acho que foi do Alberto, né? Tá, quais são os seus parâmetros para esse dano material? Achei uma ótima pergunta. Gostei também do seu... Quando você colocou a questão da casa, não, a gente vai resolver isso, quero entender o que você tinha lá dentro. Aí você foi impecável. Postura que o segurador tem que ter. Por mais que na hora H ele vai dizer, puta, mas isso daqui não prova, e ele vai tentar te ferrar de outro jeito, o discurso tem que ser... Não te ferrar, né? Ele também tem necessidades, ele tem que comprovar a despesa. Então, ele tem limites, tal, mas a ideia, primeiro, não, vamos ver, o que é justo vai ser feito, vamos entender seu caso. Isso aí, que era o que eu achei que você deveria ter feito desde o começo, mas aí você andou muito bem. Achei também, por parte de todo mundo, até dos mediadores, que faltou uma saída honrosa para Carmen. Porque a gente está falando de dinheiro versus vida, e fica feio você pedir dinheiro em troca de uma vida. Então, isso é uma coisa que você tem que tentar suavizar. A gente sabe que isso não tem nada... é uma coisa que a gente está fazendo aqui, mas isso não vale a sua dor e nunca vai valer. São critérios que o judiciário coloca e a gente quer te acomodar do melhor jeito possível. Mas ficou uma hora, assim, uma impressão, quanto dinheiro você está pedindo por essa vida? Assim, não foi muito grave, mas achei que poderia... Assim, um caso como esse, a grande preocupação é dar essa saída honrosa. Tá, só para finalizar, que eu sei que eu já estou me alongando muito. Isso que interessa. Filing up. E achei que no final, achei que vocês